This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. República Popular da China 2025. Chegou a hora da decisão. À sua volta, os corpos sentados, inertes, prontos a erguer o braço no momento certo. Uma voz eletrónica ecoa pela sala, cantando a áspera linguagem do Estado e do poder. A voz cala-se. Hora de votar. É agora. O jovem deputado olha à sua direita e vê nascer a onda lá ao fundo do outro lado da sala. As mãos levantam-se com precisão militar, uma a uma, cada vez mais próximas. Ele olha em volta para os seus colegas de bancada. Sente neles a antecipação e o medo. A onda progride. Vem a chegar. Uma maré intransponível de concordância prestes a rebentar sobre ele. O colega à sua frente ergue a mão. Ao seu lado, também. Atrás de si, a mesma coisa. O jovem apercebe-se que está sozinho e levanta a mão num espasmo nervoso. Não disparem. Faço parte do todo. Somos unânimes. A minha voz é a vossa. Viva a democracia. Viva o partido. O meu e o vosso. Viva a República Democrática da China. Esta é a história dos 8 partidos chineses. Olá a todos! No episódio de hoje procuramos a resposta para algo inexplicável no mundo contemporâneo. À primeira vista, a história está cheia de factos consensuais que até o mais desinteressado cidadão sabe de cor. Um deles tem a ver com a República Popular da China. Se há coisa que toda a gente sabe, ou julga saber, é que a China é um país de partido único, exclusivamente governado desde meados do século XX pelo Partido Comunista Chinês. Não é uma parte, uma facção, um grupo. É, na verdade, a força que controla os destinos da China desde 1949. Um monolito político que tudo engole. Um cérebro sofisticado e um punho cerrado. O garante de uma estabilidade só possível quando tudo e todos não têm para onde escapar. E, no entanto, há um facto surpreendente sobre a China que poucos conhecem. O Partido Comunista Chinês não é o único partido da República Popular da China. Quando Xi Jinping, atual secretário do partido, descreve o país como um sistema multipartidário, não está a mentir. Pelo menos não totalmente. Na verdade, há 8 outros partidos chineses. 8 organizações com assento no Congresso Nacional, 8 fações que influenciam, cada uma à sua maneira, o futuro da República Popular da China. Mas como é que isto é possível? Como pode o Partido Comunista Chinês sequer permitir a existência de qualquer competição? O episódio de hoje é a história desta aparente contradição e de como um facto
inegável que todos conhecemos, esconde uma verdade bem mais profunda e interessante. Antes de falar da exceção, comecemos pela regra. A história do Partido Comunista Chinês começa em 1911, quando a Revolução de Xinhai pôs fim ao regime da dinastia Qin. Acabava a monarquia imperial, começava a República da China. Numa primeira fase, o poder caiu nas mãos do militar Yuan Shikai, escolhido pelo Qin para aguentar o país enquanto se negociava a abdicação do imperador. O motivo era simples. Shikai, ao contrário dos revolucionários, tinha mão sobre o enorme exército chinês e era o único que podia garantir a paz. Contudo, Shikai tinha um antagonista à altura. Um partido nacionalista e republicano chamado Kuomintang. Fundado ainda no século XIX, o Kuomintang, literalmente Partido da Nação e do Povo Chinês, era a criação de Sun Yat-sen, um revolucionário que sonhava com uma China unida. A sua teoria política seguia 3 princípios. Primeiro, o nacionalismo, ou seja, a unidade e autodeterminação do povo chinês. Segundo, a democracia, indo buscar ao Ocidente o conceito de eleições, referendos e vários ramos do governo. E por fim, o Minsheng, algo como a vida ou bem-estar do povo. Este conceito é importante memorizar do Minsheng, como bem-vida ou bem-estar do povo, porque depois vai ter implicações em vários dos pensamentos socialistas que vão emanar do Kuomintang e que vamos ver bastante mais para a frente. Quando o militar Yuan Shikai tentou transformar-se numa espécie de novo imperador, o Kuomintang de Sun Yat-sen insurgiu-se contra ele. Não estava sozinho. Sun Yat-sen tinha grande simpatia pelos socialistas ocidentais, em particular pela Revolução Soviética, e chegou mesmo a receber enviados políticos russos para o ajudar a organizar o partido e tomar conta do país. Em meados dos anos 20, e com a ajuda dos soviéticos, o Kuomintang afastou o proto-imperador Shikai e transformou-se na principal força política da China. É aqui que surge o grande protagonista desta história. Em 1921, uma década depois da Revolução, nasceu o Partido Comunista Chinês, fundado por uma série de intelectuais, académicos e estudantes marxistas da Universidade de Pequim. Esta facção era diferente de todas as outras. Não se identificava nem com a dinastia hereditária do Qin, nem com o militarismo de Shikai, nem com o nacionalismo com toques conservadores do Kuomintang. Venerava a União Soviética, preferindo o seu componente mais radical. Tal como os soviéticos tinham corrido com os czares, combatido o capitalismo e expropriado os meios de produção, os comunistas chineses sonhavam em aplicar esse modelo no seu próprio país. Acontece que, apesar destas fortíssimas convicções, o Partido Comunista Chinês teve inícios modestos. O seu primeiro congresso, em 1921, em Xangai, juntou apenas 13 participantes, incluindo alguns soviéticos convidados e um jovem revolucionário, na altura anónimo, chamado Mao Tse-tung. Ou seja, era um fenómeno localizado, pequeno, inconsequente. No entanto, o Partido Comunista teria uma ajuda improvável: o próprio Kuomintang. Ambos os partidos concordavam com os traços gerais da Revolução e podiam trabalhar juntos. O Kuomintang ia unificar a China a nível nacional, pôr fim às guerras que dividiam várias regiões e conquistar os militares, os nacionalistas conservadores e as elites. Já os comunistas podiam usar a estrutura do Kuomintang para chegar aos estudantes, intelectuais, sindicatos, trabalhadores fabris e camponeses das zonas rurais. Apesar da brutal diferença de dimensão entre os dois partidos, eram aliados naturais. E a sua colaboração transformaria a República da China num paraíso
socialista onde todos teriam lugar. O que é que poderia correr mal? Na verdade, tudo o que podia correr mal, correu mesmo mal. A colaboração entre o Kuomintang e o Partido Comunista escondia uma certa paranoia mútua. Para os conservadores do Kuomintang, a aliança com radicais de extrema esquerda era um enorme risco. E os nacionalistas temiam que a China se transformasse num Estado satélite da União Soviética. Do outro lado, os comunistas viam o Kuomintang como uma mera rampa de lançamento. Sonhavam em tomar conta do partido, correr com os elementos mais conservadores e fazer uma verdadeira revolução. O Kuomintang tinha duas hipóteses: deixar-se corroer pelos radicais ou cortar o mal pela raiz. Por isso, quando Chiang Kai-shek substituiu Sun Yat-sen, o homem dos três princípios, na liderança do Kuomintang em 1927, uma das suas primeiras ações foi ver-se livre dos comunistas. Em abril desse ano, mais de 10 mil comunistas foram purgados do Kuomintang, perseguidos e assassinados, incluindo decapitações em praça pública, no que ficou conhecido como o Massacre de Xangai. Em pânico, os comunistas escaparam dos centros urbanos e refugiaram-se no interior do país, adotando técnicas de guerrilha para sobreviver. Exemplo disso é o Soviet de Jiangxi, liderado pelo líder comunista Mao Tse-tung, que durante 3 anos resistiu aos avanços do Kuomintang, refugiado nos terrenos montanhosos de uma cordilheira no interior da China. Durante alguns anos, o clima foi de perseguição, medo, paranoia e guerra civil. E por momentos, o Partido Comunista Chinês pareceu votado ao desaparecimento. No entanto, seguiu-se uma surpresa agridoce. O Partido Comunista foi salvo pela guerra. Em 1931, o Japão invadiu a região da Manchúria, no norte da China, e, entre 37 e 45, a China esteve em guerra com os japoneses. Isto levou a uma situação curiosa. O Kuomintang e o Partido Comunista tinham agora um inimigo em comum, e defender a China era sinónimo de matar os japoneses. Mas, por outro lado, nenhum dos partidos queria que o outro saísse reforçado do conflito. Era o caos. Inimigos de morte juntavam-se para destruir os japoneses e assim que as tropas invasoras recuavam, viravam as armas uns contra os outros. No entanto, este foi um ponto de viragem muito importante para o Partido Comunista. Vários anos a fugir do Kuomintang deram-lhe uma estrutura descentralizada e orgânica, com elementos dispersos pelo território e relativa liberdade de movimento. Eram mestres da guerrilha e da sabotagem, ágeis e rápidos. E enquanto o Kuomintang sofria duras perdas contra os japoneses, o Partido Comunista foi-se fortalecendo militarmente e, mais importante ainda, ganhando a simpatia da população que vivia nas zonas rurais. Os comunistas eram agora um exército de 500 mil de combatentes espalhados em unidades pequenas e ágeis por toda a China. Quando a guerra contra o Japão finalmente terminou em 1945, o Kuomintang apanhou uma surpresa. O Partido Comunista já não era o irmão mais novo, acanhado e amedrontado. Era, na verdade, a principal força da sociedade chinesa. As consequências não se fizeram esperar. Já depois da rendição japonesa, e em apenas 4 anos,
o Partido Comunista tomou conta do interior do país, fundou a República Popular da China e, mais importante ainda, expulsou o Kuomintang do seu território, levando-os a refugiar-se numa pequena ilha ao largo da China chamada Taiwan. Era uma conquista extraordinária, uma reviravolta surpreendente. Os dois grandes partidos chineses tinham invertido as posições. O Kuomintang já não era o status quo, era uma república acossada, expulsa do seu território, a lutar pela sobrevivência. E o Partido Comunista Chinês pôde abandonar a guerrilha, os soviéticos montanhosos e dedicar-se à sua grande vocação: dominar a China. Cidadão, agora que desceste das montanhas e agarras com fúria patriótica a foice e o martelo, é tempo de alimentar essa fome de virtude. Sim, a revolução faz-se nos campos e nas fábricas, nas escolas e nas universidades, nas ruas e nos becos, mas faz-se também em patreon.com/broapodcasts, onde qualquer cidadão pode consumir os melhores conteúdos extra, sempre alinhados com o espírito revolucionário. Longa vida à Broá e ao seu Patreon. Longa vida aos patronos que apoiam o História Obscura. É aqui que voltamos ao jovem revolucionário Mao Tse-tung. Começou a sua carreira militar durante a Revolução contra o Imperador, apaixonou-se pelos teóricos marxistas ocidentais, participou no primeiro Congresso Comunista. Em 1935 já era líder do partido, a principal figura da resistência contra os avanços do Kuomintang. Foi nos seus tempos de guerrilheiro nas montanhas que viu a força dos camponeses chineses e sonhou em liderá-los numa revolução verdadeiramente socialista que cobrisse o país inteiro. E, quando o Kuomintang foi finalmente expulso para Taiwan, é a Mao que devemos a fundação da República Popular da China e até uma nova ideologia política, a versão chinesa do marxismo-leninismo russo, o maoísmo. Dois grandes momentos marcaram a vida política do secretário-geral Mao, desde a sua subida ao poder até a sua morte nos anos 70. O primeiro foi o grande salto em frente, uma espécie de plágio bem intencionado do que os soviéticos tinham feito na Rússia. Às ordens de Mao, que queria transformar a China numa potência mundial o mais depressa possível, os camponeses rurais, ou seja, a maioria da população, foram divididos em comunas e forçados a obedecer a irrealistas projeções económicas. Resultado? Primeiro o caos, depois a fome e, finalmente, a morte. A tentativa de, em apenas 4 anos, elevar a China à potência industrial custou a vida de cerca de 20 milhões de chineses. Mas o segundo momento importante na vida de Mao foi ainda mais aterrorizador. Trata-se, claro, da famosa Revolução Cultural. Desta vez, o objetivo não era económico, mas puramente político e ideológico. Ou melhor, salvar a China de todos os elementos contra-revolucionários. A lista de inimigos era infinita. Os capitalistas, os burgueses, os burocratas partidários, os imperialistas, os aliados de potências estrangeiras, os intelectuais, professores, jornalistas e académicos críticos do partido, os comunistas que, de uma forma ou de outra, não passavam no teste de fidelidade ao grande líder. Ao longo de uma década, a China passou a orbitar à volta de uma única pessoa, Mao, e de uma única ideologia, a do Partido Comunista. E todos os que se atrevessem a criticá-la eram presos, torturados ou mortos. Era uma purga violenta e um culto de personalidade.
A China era o partido. O partido era Mao. Mao era a China. É claro que tudo isto é um resumo muito simplificado do percurso de Mao e da forma como mudou a China e o mundo. Mas o que nos interessa realmente neste episódio é aquilo que aconteceu no ano da sua morte, 1976. O Partido Comunista não morreu com ele. O que começara num primeiro congresso com 13 revolucionários transformara-se numa histeria política e num culto sem precedentes que penetrou cada recanto da cultura chinesa. Mas se isto é verdade, agora sim podemos voltar à pergunta com que começamos este episódio e que, por esta altura, poderá parecer ainda mais estranha do que à primeira vista. Afinal, como é que é possível que este país que acabamos de descrever tenha não um, mas 8 partidos políticos? A ideia veio do próprio Mao e do Partido Comunista. Nos anos 40, quando a China ainda estava dividida pela guerra civil e pelo conflito com o Japão, diversos comitês, partidos e fações foram nascendo aqui e ali. Cada um servia os interesses e objetivos minoritários daqueles que não se identificavam a 100% nem com o Kuomintang, nem com os comunistas. Já veremos exemplos específicos, mas para já é importante perceber que ao subir ao poder, Mao não chegou sozinho. A República Popular da China foi inaugurada pelo Partido Comunista numa enorme coligação com outros 11 partidos minoritários. Os tempos assim o pediam. Mao sabia que tinha primeiro de reunir o máximo de aliados políticos sobre a sua alçada para, mais tarde, poder destruí-los. Contudo, não foi bem isso que aconteceu. Os partidos conseguiram algumas conquistas. Um ministro aqui e ali, um vice-presidente deste ou de outro órgão nacional e até representação minoritária no Congresso dominado pelos comunistas. Mas a partir daí, Mao esvaziou cada partido, um a um. 3 dos 11 partidos dissolveram-se logo em 1949, sobrando 8. Um ano depois, o Partido Comunista exigiu que todos os partidos jurassem fidelidade às políticas comunistas. A seguir, limitou a capacidade de crescerem junto da população e eleger representantes locais por toda a China. E finalmente, já em 1960, 6 dos 8 partidos que conheceremos a seguir assinaram uma mensagem conjunta de cumprimentos ao secretário-geral Mao, na qual deixava explícito que obedeceriam totalmente ao grande líder. Quando a Revolução Cultural fez as suas primeiras vítimas, os 8 partidos eram mortos-vivos políticos. Verdadeiros satélites do Partido Comunista Chinês. A sua história é de submissão, sim, mas também de teimosa sobrevivência. Comecemos pelo principal destes 8 partidos, o Comitê Revolucionário do Partido Kuomintang da China. À primeira vista pode parecer um paradoxo. Por que é que o Partido Comunista permite a existência de um grupo associado ao Kuomintang, o seu velho inimigo histórico? Recuemos aos anos 40, quando a guerra civil entre os comunistas e nacionalistas estava ao rubro e as bombas japonesas ainda desciam sobre as cidades da China. No meio do caos, um revolucionário do Kuomintang chamado Li Zhishen começou a ficar desapontado com o seu partido.
Jishen era uma espécie de anti-Mao Tse-tung, ou seja, um veterano das batalhas do partido Kuomintang. Pertenceu ao exército revolucionário, ajudou a massacrar comunistas em 1927 e apressou-se a apoiar a liderança de Chiang Kai-shek, que tomaria conta do Kuomintang no ano seguinte. No entanto, à medida que Chiang Kai-shek se tornou mais e mais violento e mais repressivo, quer contra os comunistas, quer contra os japoneses, Jishen fugiu para Hong Kong com alguns companheiros e fundou um terceiro partido, o Comitê Revolucionário do Partido Kuomintang da China. O seu objetivo? Reconduzir o Kuomintang às suas origens e aos 3 princípios de Sun Yat-sen: nacionalismo, democracia e bem-estar do povo. Só assim podiam fazer tréguas com os comunistas, encontrar pontos em comum e acabar com a guerra civil. Este é um motivo que vamos ver repetir algumas vezes ao longo da nossa história. Mas o detalhe mais curioso desta dissidência é o seu timing. Jishen e os companheiros separaram-se do Kuomintang e propuseram uma aliança com os comunistas menos de 2 anos antes da subida definitiva ao poder do Partido Comunista e da rendição humilhante do Kuomintang. Ou, dito de outra forma, escolheram os vencedores e abandonaram os vencidos quase no último segundo. Por isso, quando 2.000 soldados do Kuomintang e a liderança de Chiang Kai-shek fugiu da China continental para Taiwan, deixou para trás Jishen e o seu pequeno grupo de dissidentes, agora apelidados Comitê Revolucionário do Partido Kuomintang da China. Ao contrário do Kuomintang original, o Comitê participou na fundação da República Popular da China. Jishen chegou mesmo a vice-presidente do Congresso do novo regime e o partido sobreviveu até hoje. Assim se prova que ter convicções é importante, mas mais importante ainda é escolher o momento certo para as defender. O próximo partido tem origens verdadeiramente imprevisíveis. Primeiro, foi fundado muito antes que todos os outros, em 1925. Segundo, apesar de ser um partido chinês, a sua origem remonta ao outro lado do mundo, à cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. E terceiro, tem na sua origem não um movimento político e ideológico, mas sim uma sociedade secreta. A Xiangdihui, algo como Sociedade do Céu e da Terra, surgiu algures no século XVII ou XVIII no sul da China, na região de Guangdong. Na altura, não era bem uma sociedade formal. Podemos imaginá-la como uma associação de entreajuda de camponeses e artesãos. Ao longo do tempo, desenvolveu lendas, códigos, símbolos e iconografia própria, incluindo formas geométricas de 8 lados decoradas com complexos caracteres chineses. E quando alguns dos membros da Sociedade do Céu e da Terra emigraram para os Estados Unidos, já no século XIX, levaram consigo aquelas tradições folclóricas, em parte para manter viva a sua cultura, mas também para preservar a irmandade num país que lhes era estranho. Foi por esta altura que começou a confusão. Quando os americanos viram um grupo de chineses a comunicar com símbolos estranhos ou complexos apertos de mão, deduziram que se tratava de um ramo da maçonaria. E por isso, sem querer, e sem que tivessem qualquer ligação com os maçons, a Sociedade do Céu e da Terra ganhou a fama de ser a maçonaria chinesa. Apesar de estarem do outro lado do mundo, os imigrantes chineses acompanhavam a política do seu país.
Aliás, eram grandes apoiantes do Kuomintang, mais precisamente do seu fundador, Sun Yat-sen. Foi exatamente no ano da morte do seu herói que a sociedade sentiu a necessidade de se organizar de outra maneira. Nascia assim o Partido Zhigong, fundado numa cave em São Francisco e cujo principal objetivo era apoiar, à distância, um sucessor digno de Sun Yat-sen. Eventualmente, alguns dos membros deste partido mudaram-se para Hong Kong, começaram a recrutar novos membros e escolheram como figura central um militar chamado Chen Jiongming, ex-apoiante de Sun Yat-sen, entretanto exilado. Mas qualquer sonho de tomar conta do Kuomintang ficou pelo caminho, quando, em 1933, Chen Jiongming acabou por morrer. Sem líder e sem direção, o partido Zhigong, os maçons chineses, sobreviveu a custo à invasão japonesa, à Segunda Guerra Mundial e à ascensão do Partido Comunista. Em parte por ser tão minoritário e inofensivo. Ainda assim, quando Mao construiu a sua coligação para chegar ao poder, convidou o Zhigong para se juntar a ele. Afinal, traziam consigo a diáspora chinesa no Ocidente e vários contactos na sociedade de Hong Kong. Eram pequenos, mas úteis. No fundo, é um fenómeno de evolução e adaptabilidade. O que começara como uma modesta sociedade fraternal deu salto para a política, sem nunca crescer o suficiente para se tornar uma ameaça. E hoje é, por excelência, o partido chinês que faz a ligação com as comunidades chinesas em todo o mundo. Fujian, China, janeiro de 1934. Vem aí outra vez. A cidade ainda está coberta de destroços. Os telhados com buracos por onde coteja a chuva, as ruas repletas de gente amedrontada, que olha para cima ao menor sinal de alarme. Vem aí outra vez, e não será um aviso. Do outro lado do rio Min, ao longo das colinas verdejantes, estende-se uma sombra negra de máquinas, carros, artilharia. Homens fardados marcham por entre o fumo e a neblina. Vieram de toda a China. Ainda têm as mãos cobertas do sangue dos seus compatriotas, dos seus irmãos. E agora mandaram-nos para ali, para pôr fim ao sonho louco de meia dúzia de rebeldes. Dentro da cidade, todos olham para cima, mas tudo o que vêem é uma bandeira vermelha e azul, esfarrapada, a esvoaçar contra o céu cinzento. Desta vez não vem do céu. Não será um aviso. Vem por terra conquistando metro a metro, centímetro a centímetro, para acabar com tudo aquilo. Quem pode fugir, foge. Quem está farto, fica para morrer. Alguns destes partidos ultrapassaram a mera ideologia e passaram à ação. O melhor exemplo é o Partido Democrático Camponês e Operário da China. O nome remete-nos imediatamente para o imaginário socialista. No entanto, e mais uma vez, este partido saiu da criatividade e engenho de um insatisfeito membro do Kuomintang. É um padrão que acontece várias vezes. Neste caso, um oficial chamado Deng Yanda. Deng Yanda e os seus companheiros estavam à procura da melhor maneira de combater o Kuomintang por dentro, numa altura em que o partido, na sua opinião, não fazia o suficiente para derrotar os japoneses e instalar o socialismo na China. Yanda acabaria acusado de traição e executado pelas forças do Kuomintang. E o seu movimento ganhou ainda mais força. Na verdade, encontraram a estratégia perfeita.
Um misto de húbris, coragem revolucionária e puro masoquismo. Já tinham fundado um partido. Agora fundariam a sua própria república. Foi assim que começou o governo popular de Fujian. Em novembro de 1933, os seguidores de Han Da refugiaram-se com um batalhão de soldados numa região do sudoeste da China, declararam a fundação de uma mini-república socialista e esperaram por dois resultados estratégicos: o apoio militar dos comunistas e a frustração do Kuomintang. A missão era suicida, mas foi levada muito a sério. Hasteou-se uma bandeira vermelha e azul, representando os camponeses e operários, respectivamente. Desenhou-se um ambicioso plano económico, declarou-se a liberdade religiosa e o direito à greve. Aboliram-se impostos e converteram-se todas as terras de cultivo privadas em lotes estatais. Até o quartel-general do Kuomintang, naquela região, foi transformado pelos revolucionários na base de trabalho do novo governo. O sonho durou menos de 2 meses. Apesar de algumas negociações preliminares, as tropas comunistas nunca chegaram para defender a nova República Socialista. Já o Kuomintang, irritado com a distração daqueles traidores, mandou bombardear a região e enviou vários batalhões para pôr os revolucionários no devido lugar. Muitos fugiram a tempo para Taiwan ou Hong Kong, ou desertaram ou regressaram para os braços do Kuomintang. Mas houve também quem encontrou naquela malfadada república o seu destino final. Surpreendentemente, nada disto foi suficiente para acabar com o Partido Democrático Camponês e Operário da China. Reencontramo-lo em 1941, a ajudar a fundar ainda outro partido, a Liga Democrática da China, que falaremos a seguir. E tal como o Zhigong e o Comitê Revolucionário do Partido Kuomintang da China, o Partido Democrático dos Camponeses e Operários da China juntou-se à coligação com que Mao chegou ao poder em 1949. A história destes partidos é muitas vezes uma complicada rede de influências, alianças, traições, coligações e rupturas. Mas uma das suas características principais é a ironia histórica. A forma como um desígnio inicial se transforma no seu oposto. Um bom exemplo disso é a Liga Democrática da China. Fundada em 1941, em plena Guerra Civil, a Liga pretendia ser uma terceira via, uma alternativa à esmagadora influência do Kuomintang e do Partido Comunista. Enquanto estes partidos se autodestruíam numa guerra sem fim à vista e empurravam a China para o caos, a Liga sonhava com uma federação de pequenos partidos e grupos políticos democráticos. Eram 6 no total, incluindo o Partido da Juventude Chinesa, fundada por estudantes da diáspora em Paris, o Partido Socialista Democrático da China, muito menos radical que os comunistas, e o Partido Democrático Camponês e Operário da China, de quem já falamos anteriormente. Além de recrutar dentro da China, a Liga procurou apresentar-se à comunidade internacional como os adultos na sala, os agregadores de democratas, a única opção para uma China plural. De tal maneira que, quando a Liga publicou um longo ensaio chamado Sobre o Governo Democrático, não foram inspirar-se nem no marxismo-leninismo, nem nos 3 princípios do Kuomintang, mas sim no presidente americano Roosevelt. No fundo, eram os bons alunos, os moderados, os centristas. No entanto, o sonho durou pouco. Em 1947, quando a Guerra Civil atingiu o seu clímax, o governo do Kuomintang baniu a Liga, cujos membros mais radicais passaram à clandestinidade.
E quando Mao subiu ao poder, a única força que podia garantir a sua sobrevivência eram os comunistas. A terceira via ofereceu-se de bandeja à via única. E é aqui que chegamos à tal ironia histórica. O que aconteceu aos homens e mulheres da Liga que sonhavam com o pluralismo partidário e o mercado livre das ideias? Desde há 75 anos que apoiam o Partido Comunista e contam atualmente com 200 mil apoiantes. São o partido minoritário com mais membros de toda a China. Mas a ironia com mais peso histórico foi vivida por outro pequeno partido, o quinto da nossa lista, a Liga para a Democracia e Autonomia de Taiwan. A ilha de Taiwan vivia uma história atribulada. Em 1895, a dinastia Qing permitiu a anexação da ilha por parte dos japoneses, mas no final da Segunda Guerra Mundial, o controle do território passou de novo para a China continental, ou seja, para as mãos de Chiang Kai-shek, o temível líder do Kuomintang. Enquanto na China continental a guerra civil dividia o país, em Taiwan as gerações mais jovens lutavam para correr com o Kuomintang e conquistar finalmente a sua independência política. Foi um grupo destes rebeldes que fundou a Liga para a Democracia e Autonomia de Taiwan. No entanto, os seus objetivos falharam. 2 anos depois, perante a vitória de Mao e dos comunistas, o Kuomintang mudou-se definitivamente para Taiwan, onde instituiu a sua República da China e passou a governar o território com mão de ferro. E ao mesmo tempo, a Liga para a Democracia e Autonomia de Taiwan passava para a China continental, com o sonho de guiar os comunistas com uma mão de veludo. 75 anos depois, chegamos à ironia histórica. A Liga para a Democracia e Autonomia de Taiwan está hoje 100% alinhada com o Partido Comunista e, por isso, contra a independência da ilha. No entanto, e apesar do Partido Comunista permitir a sua existência, a Liga tem pouco mais de 3 mil membros e é o mais pequeno e menos influente dos partidos satélite. Estas são as histórias de 5 dos 8 partidos e podemos continuar. O importante é perceber que cada um deles teve o seu próprio percurso histórico acidentado antes de ser devorado pelo Partido Comunista e adaptado às suas necessidades. E apesar de uma aparente variedade, todos eles acabaram na mesma posição. Hoje não são partidos no sentido comum do termo. É mais correto imaginá-los como tentáculos do Partido Comunista, representando classes sociais ou profissionais específicas. Os conciliadores da Liga Democrática da China atraem agora intelectuais da ciência, tecnologia e cultura. O Partido Democrático Camponês e Operário da China, os tais que fundaram uma mini-república em Fujian, reúne profissionais da indústria médica e da saúde pública. Os independentistas submissos da Liga para a Democracia e Autonomia de Taiwan atraem descendentes de taiwaneses a viver na China continental. E temos ainda o caso dos 3 partidos que não chegamos a aprofundar. A Sociedade Jiushan, fundada em 1946, atraiu intelectuais e académicos das ciências e da tecnologia. A Associação da Construção Democrática da China, fundada em 1945, juntou empreendedores da construção, industriais e economistas. E a Associação de Fomento da Democracia da China, fundada também em 1945,
atraiu intelectuais das humanidades, em particular da educação, da cultura e do mundo editorial. Todos eles são grupos minoritários, residuais, pouco influentes. Todos são relíquias de períodos específicos da Guerra Civil Chinesa, numa altura em que a hegemonia dos comunistas ainda não parecia uma inevitabilidade. E mesmo que 5 destes partidos tenham democracia no nome, nenhum conseguiu escapar à força do Partido Comunista. Ou seja, se hoje os conhecemos e podemos falar sobre eles, é porque Mao e os seus descendentes assim o permitem. Mas falta-nos tocar no ponto essencial. Porque é que estes 8 partidos, formados há mais de 80 anos, continuam a existir na China contemporânea? Porque é que Mao não os destruiu quando tinha todo o poder nas suas mãos? Como é que o regime do Partido Comunista se permite coexistir com 8 possíveis alternativas políticas? A resposta é mais complexa do que pode parecer à primeira vista. De certa forma, o regime chinês precisa destes 8 partidos para criar a ilusão de pluralidade, democracia, multipartidarismo. Mas há um fator prático a ter em conta. Cada um destes partidos é, na verdade, uma espécie de corporação ou associação profissional representando os interesses de diferentes camadas da população. Dos patriados aos professores académicos, dos intelectuais aos economistas, dos médicos aos cientistas. É por isso que ainda hoje estes partidos e outros não alinhados e independentes ocupam 15 a 20% dos quase 3.000 lugares do Congresso chinês e têm assento em órgãos consultivos do regime. Podem falar, apresentar propostas, redigir relatórios, fazer discursos. Por vezes, as suas moções são discutidas e até aprovadas. Tudo cuidadosamente controlado, obediente ao Partido Comunista. São uma voz quase muda, mas presente. E há ainda o lado dos membros desses partidos. No total, estima-se que serão poucas centenas de milhares de chineses ao todo. Isto numa população de 1,4 mil milhões. Cada um destes partidários tem as suas próprias razões para ser ator no teatro da democracia. Alguns não se identificam com o Partido Comunista, mas querem participar na gestão do país. Muitos são técnicos especializados ou académicos de renome que usam os pequenos partidos para conseguir microscópicas mudanças na sociedade. Há quem esteja lá apenas para ter acesso à informação privilegiada, trocar influências ou expandir a sua rede de contactos. E há os pragmáticos. Pertencer a um destes 8 partidos traz consigo uma certa proteção política. É estranho, mas é verdade. Num Estado autoritário de partido único como a China, pertencer à oposição pode ser a melhor coisa que nos acontece. Resumindo e concluindo, a China é um país multipartidário? Tecnicamente, sim. Se olharmos para o seu Congresso e para os últimos 75 anos da sua história, encontramos 8 outros partidos que não o Partido Comunista. São microscópicos, humildes, inofensivos, mas existem. E isso leva-nos ao aspecto mais fascinante de toda esta história. Os 8 partidos chineses serão derrotados ou vencedores? Será que a sua longevidade compensa a sua ineficácia? Será que sobreviver é suficiente sem mudar a sério o seu próprio país? Ou, por outro lado,
o mero facto de ainda existirem é uma extraordinária vitória, quase uma forma de resistência. A sua situação tem algo de tragédia irónica. A sobrevivência destes países deve-se exclusivamente à força que os mantém submissos, como um animal dócil nas mãos de um gigante. E ainda assim, cada um à sua maneira, oferecem-nos um vislumbre da terrível dificuldade que é estar presente na história, vivê-la enquanto ela acontece e realmente tentar moldá-la à nossa vontade. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Há uma coisa engraçada que eu queria partilhar sobre este episódio em particular. Esta história eu sempre achei, assim que a descobri, achei fascinante, porque realmente temos esta visão monolítica, o Partido Comunista Chinês, e depois na verdade havia vários micro outros partidos. A mesma coisa aconteceu na Alemanha de Leste, acho que o termo, sim, Alemanha de Leste. Também era um regime comunista totalitário, mas que na verdade tinha vários micropartidos lá no meio. Por acaso não sei se o RSS terá acontecido a mesma coisa, tenho que ir checar isso. Qual é que é a parte mais complicada disto? Ao contrário de muitas das coisas que nós vamos falando nos nossos episódios, isto não é uma história muito antiga. Isto é uma história que é quase... Não é quase, é contemporânea. Continua a existir. Portanto, é quase tão histórico como é atual. E a dificuldade que foi encontrar boas fontes sobre este assunto é genuinamente chocante e assustador. Nós estamos a falar de uma coisa que continua a existir hoje em dia e que, se puserem a mexericar e quiserem ultrapassar aquela barreira básica de estar só a ver coisas no Wikipedia, que não é propriamente aquilo que nós também queremos fazer aqui, é muito difícil encontrar informação aprofundada sobre estas matérias. E é estranho ser tão difícil para uma coisa que está a acontecer. Não quer dizer que é propositadamente tão difícil, porque pronto, não sei quantos membros do Partido Comunista Chinês poderão ouvir isto e poderão fazer a minha vida um inferno, mas não devia ser tão difícil encontrar informações sobre uma coisa que está a acontecer agora, quanto foi. No próximo episódio voltamos a casa, a Portugal, e vamos falar de um tópico que eu acho super interessante e diferente. Quem é que é mesmo a inclita geração e o que é que eles fizeram? Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcast, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.